De onde você veio, cara? Você é daqui mesmo, de BH? Sou de BH. Conta um pouco da sua história até você chegar na Federação Mineira, assim, de forma reduzida, que eu sei que é muita coisa. Você é advogado? Sou advogado. Uhum. Eu fiz direito, sempre gostei de esporte e na época de faculdade eu fui presidente de associação atlética. Então eu organizava jogos jurídicos. Durante a minha época de faculdade eu organizei jogos jurídicos. Então foi o meu primeiro contato assim com organização de campeonato. Eu até brinco, e é verdade, o menino que brincava de jogos jurídicos hoje organiza o Campeonato Mineiro Profissional de Futebol. Cara, esses jogos jurídicos, posso estar falando a maior bobagem do mundo. Tinha um tal de mini-ONU também, que vocês faziam um debate. São mini debates? Não, jogos jurídicos é esporte. É uma Olimpíada esportiva. É esporte? É esporte. Não sabia, não. Jogos jurídicos é uma competição entre as faculdades e universidades, mas nas modalidades esportivas. É uma Olimpíada disputada. Olimpíada de colégio que a gente tinha. É a mesma coisa. Entre cursos de direito. E aí, na minha época, isso lá para 2005, 2006, a gente tinha jogos nacionais. Então era Rio, São Paulo, Minas, Paraná, ia para uma cidade num feriado e jogava. Isso acontece muito em medicina, né? O intermédio e tal. E você tem a competição nos jogos jurídicos da faculdade de Direito. Cara, e você entrou nisso assim, nunca imaginou que você ia mexer com isso, talvez, no futuro? Não, nunca. E foi uma coisa que... E aí, eu comecei... Durante a faculdade, eu organizava jogos jurídicos. E a galera... Engraçado, o povo me via assim, como eu era da Atlética e jogos jurídicos, esse aí é o da farra. Como se eu gostasse só de farra. E aí, quando eu formei, eu sempre advoguei, mas a minha advocacia, eu sou criminalista. Eu advogo na área penal. Dei aula 8 anos em curso de direito, de processo penal, tenho um mestrado em direito penal. A minha atuação no direito, ela é 100% criminal. Só que como eu tinha essa relação com jogos jurídicos, com esporte, logo quando eu formei, eu já tinha alguns amigos que mexiam com direito esportivo. Engraçado, né? Como é BH, né? Assim, alguns amigos. Lucas Ottoni, que era advogado do Atlético e hoje é gerente de futebol do Avaí. Paulo Brax, que foi meu antecessor, que hoje é diretor de futebol do Vasco. Luciano Brustolini, que é agente. Então, assim, todos nós éramos colegas contemporâneos de faculdade, gostávamos de direito esportivo, quando estava surgindo o direito esportivo. E aí, em 2009, eu entrei para o Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Mineira, que é o tribunal que vai julgar as infrações... É o TJD que a gente fala. Exatamente. Eu entrei para o TJD, mas no amador. Eu só julgava caso do amador. Caramba. E pra mim, eu gostava... voluntário, você não ganha nada. Esse TJD, eu já ouvi falar isso, que os caras estão... É voluntário, ali você tá na prática da profissão, né? Assim, pra mim foi muito bom, porque primeiro que eu tava no meio do futebol, eu gostava... tinha a ver com a minha atuação criminal na advocacia, porque você tem uma conduta que é proibida, como se fosse um crime, e aí você tem uma punição, então a matéria meio que se confunde, e era uma forma que eu tinha de estar próximo do esporte, que eu sempre gostei. E aí eu fiquei no tribunal. Aí, pra você ter uma ideia, eu trabalhei na justiça esportiva 8 anos, de graça. Caramba! É claro que aí eu fui crescendo, eu fui procurador-geral do TJD daqui, do Amador eu virei procurador-geral, depois eu fui subprocurador-geral do STJD da CBF. Então, eu fiquei 2 anos no STJD da CBF. E aí, por causa dessa minha trajetória na justiça esportiva, que eu recebi o convite no final de 2017 para ser diretor de competições. Por quê? Antes de mim era o Paulo Brax. E o Brax, ele antes de ser diretor de competições, ele também foi auditor do STJD. Então, quando o Brax sai da federação e vai para o América, o Castelário Adriano, né? O Castelário era o presidente, o Adriano, hoje o presidente era o secretário-geral, nós somos também contemporâneos de faculdade, então todo mundo estudou junto. Quem tem uma formação parecida com a do Brax pra gente botar no lugar? O Léo. E aí me fazem um convite. Então, assim, foi algo que eu nunca imaginei, mas que não fiz por isso, fazia muito... na justiça esportiva, por estar no meio do futebol, e aí você vai crescendo, você vai se envolvendo com coisas mais legais e mais interessantes para quem gosta, e pelo networking. E aí veio o convite, no final de 2017, para eu virar diretor de competições da federação. Caramba, como é que são as coisas, né? A gente falou do BH é um ovo, mas a gente bem é interessante a gente levar o papo para um outro lado, que é o papo de você estar
fazendo um trabalho ali sem receber, sem a questão financeira, mas muito contato e a experiência, né, cara? Muito. Então, às vezes vale a pena você pegar um negócio desse e fazer esses contatos, ter essa experiência, um networking, né? Falam que o network vale mais do que dinheiro, né? Então, cara. assim, eu brinco que às vezes as pessoas falam assim, me arruma um emprego lá na federação, também quero mexer com futebol. Eu falei, olha, faz igual eu, trabalha 8 anos de graça, ralando, pode ser que lá na frente a coisa... Então, claro que não foi o que eu fiz buscando isso, aconteceu, e aí eu falo que assim, né, futebol é uma cachaça, quanto mais você, pra quem gosta, quanto mais você trabalha, mais você quer trabalhar, então depois que você começa a trabalhar com futebol, aí que vira a chavinha, deixa de ser paixão, passa a ser profissão, você passa a curtir o futebol de outra forma, mas pra quem gosta é muito legal também. Cara, e apesar de você, né, ser um especialista no penal, você acaba que você usa muito do seu direito, da sua profissão. Sim. Porque, assim, em reuniões de contratos, você tá regulamento, você tá sempre lidando com aquilo também, obviamente, né? Total. É engraçado porque você tem muitos... eu brinco assim, tem uma invasão de advogados e graduados em direito no futebol. E aí o pessoal da educação física, da parte técnica, fica meio enciumado, assim, que esses advogados estão querendo meter o bedelho na parte de gestão? Porque eu acho que a faculdade de Direito, ela te possibilita isso, você ganha traquejo, você ganha... Então você tem muitos, por exemplo, vou ver, o Adriano Aro, presidente da federação, advogado. Castelar, ex-presidente e vice da CBF, advogado. Paulo Brax, advogado. Eu, advogado. Então você tem você tem muitos advogados que acabam participando do meio do futebol também.